As pessoas, bom dia. Seguimos aí com mais um dia da leitura. Dia 29, Êxodo capítulo 21 e 22 e Mateus capítulo de número 19. Amém? Vamos orar para dar início mais uma vez. Deus, entregamos mais este momento nas tuas mãos, traz entendimento à nossa mente, nos traz conhecimento através dos teus mandamentos, nos ensina e mais nos faz obedecer, porque a obediência, Senhor, é o princípio da sabedoria. Amém? Isso. Então, nós vimos os 10 mandamentos, a lei que o Senhor instituiu a última vez no Monte Sinai. Ele deixou essas 10 orientações para nós. E agora, ele vai passar algumas leis a respeito de servos, da violência e da responsabilidade que você tem que ter para com os outros, E aqui no 21, ele vai começar assim: são esses os estatutos que lhes proporás, visto que quem estava lá era Moisés no monte. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Então, aqui ele vai mostrar a respeito daqueles que estavam servindo ali na casa de Israel, a qualquer um dos servos. Por quê? Porque visto que é preciso estabelecer leis, ordem, a gente tem ordem hoje, mais ou menos, no mundo atual, por conta das leis civis, os poderes executivo, legislativo, judiciário. E aí era necessário regulamentar também, nesse período, alguns estatutos, algumas leis morais, de cerimônias, de vida, enfim, instituir regras para que as pessoas pudessem morar, transitar. Então, aqui ele vai ensinar, diferentemente do que foi feito com eles lá no Egito, Durante séculos eles foram ali escravos, numa condição ruim, precária. Ele vai instituir aqui uma lei para que quando você tivesse algum servo para servir a você, ele pudesse vir a sair depois. Aí eu vou explicar para vocês a questão da servidão naquela época, Como é que as pessoas se tornavam escravas, Como assim todo mundo era escravo? Que história é essa? Hoje eu e você, quando a gente não consegue pagar uma dívida, a gente pega um empréstimo com o banco empresta o dinheiro a juros. Mas nesse período não era assim. Se por algum motivo você não conseguisse quitar uma dívida com alguém, você podia prestar serviço a essa pessoa, virar um serviçal dessa pessoa, E o termo utilizado era escravo. Então, você viraria um escravo por direito. Direito de que você é um devedor. E isso por livre e espontânea vontade. Ninguém era tomado por escravo. Diferente do que foi feito no Brasil aqui, que a gente catou as pessoas lá na África e os tomamos por escravo. As pessoas podiam aí, por questão de pobreza, quitar suas dívidas através de trabalho. Então, elas venderiam a si mesmas. Elas se tornariam escravos, e o escravo naquela época também era enxergado de maneira diferente. Ele se tornava um integrante da família. Ele iria ter ali uma casa, uma comida, uma roupa, ele ia acompanhar a vida ali daquela família, E aí, essa lei a respeito da escravidão foi preciso ser instituída, para que não houvesse ali nenhum tipo de injustiça, nenhum
opressão, nem tratamento aí desumano, né, com aquelas pessoas, porque a gente sabe que o homem é mau por si só, né? Então ali houve a lei dos servos. E a esse escravo ele deveria estar submetendo o seu serviço durante 6 anos. 6 anos direto ele poderia ali pagar a sua dívida, ele se venderia como escravo, mas aí no 7º ano ele tinha que ser liberto. Por maior que fosse a dívida ou menor, né, somente 6 anos ele serviria e no 7º ele estaria livre. Mas como eu falei, ele era uma pessoa normal como qualquer outra e ali ele poderia também ter família, ter filhos, né? E aí, se ele tivesse, como que seria? Aí o verso 3 ele diz assim, e se ele fosse solteiro também? Se entrou solteiro, sozinho sairá. Mais prático, né? Se entrou escravo, trabalhou 6 anos, saiu escravo. Beleza. Mas e se ele era casado? Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se ele já entrou com a esposa, então ele vai sair com a sua esposa. Mas se de repente a pessoa que trabalhava lá com ele, o senhor dele, ele arrumou uma esposa para ele e nesse decorrer do tempo essa esposa gerou filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Que situação, hein? Então aí ele estaria, se ele quisesse ir embora, ele poderia, mas a sua esposa e os seus filhos não poderiam sair com ele. Elas teriam que ficar, né? Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ser livre, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira e ao seu senhor e lhe furará a orelha como a sovela e ele o servirá para sempre. Vou falar para vocês que 7 anos, 6 anos, né, primeiramente, não são 6 dias. Imagina você morar com uma pessoa durante 6 anos e aí se você entrou sozinho, beleza, é bem mais fácil você se desprender. Mas se você se casou, você teve filhos, ou se de repente você entrou sozinho mesmo, mas aquela família é uma família muito amorosa, você vai fazer parte daquele lugar, fazer parte daquelas pessoas. Dificilmente as pessoas deixavam os seus senhores. Por quê? Porque ali eles tinham um lar, eles tinham uma casa, como eu falei, eles faziam parte da família. Então, assim como aconteceu lá com Abraão, que tinha a serva Agar, Sara, sua esposa, tinha sua serva Agar, né, e ela lhe deu os filhos, era comum esse trato. Então, realmente, os servos ficavam com eles, moravam, tinham filhos, tinham filhas, era comum, né, você tendo uma casa, tendo um local para ficar, como é que você vai abandonar tudo e vai seguir de novo depois de 6 anos do zero? Então, assim, dificilmente era feito. Acontecia. Então, tinha essa regra, né? Se ele optar, não, eu vou ficar aqui, eu não quero sair, eu quero ficar sujeito ao meu senhor, eu quero viver com essa família para sempre. Então, ele tinha que se expressar diante das demais pessoas da congregação, dos juízes, né? Lembra? O Jetro orientou ele a colocar pessoas à frente e eles se tornaram os juízes. Eles é quem oficializavam ali todas as leis, as ordens, né? E ali esse juiz ele ia permitir um contrato de servidão. E o que era esse contrato de servidão? Era uma marca, um brinco que era colocado ali, um furo, uma marca na sua orelha. Fala um brinco, né? Porque furará a sua orelha com uma sovela. E ali ele ficará para sempre.
Então, como eu falei, de acordo com o que as pessoas viviam ali, provavelmente elas se tornavam servas para sempre. Por quê? Porque as condições de vida eram muito precárias. Era muito difícil também você viver isolado num local onde a qualquer momento alguém poderia tentar contra a sua vida, contra a sua família, se você fosse um grupo de pessoas pequenos. Quanto maior o grupo de pessoas, mais possibilidade você teria de sobreviver. Então, assim eles faziam. Então aqui, cadê? Aí o verso 7. Diz assim: se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se compreendeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, trá-la-á como se tratam as filhas. Tratá-la como se tratam as suas filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Então, também era comum naquela época que um homem vendesse a sua filha na condição de serva, né? Se essa família não tivesse como pagar, essa filha também poderia se propor a pagar a dívida para o pai. Poderia ser que essa filha, ela fosse mais nova, ou que o pai fosse muito velho e essa filha quisesse aí proteger essa família. Que proteção teria aí essa mulher, né? Ela que virou escrava. Também ela poderia sair livre após os 6 anos aí de servidão. Mas, como eu disse, é uma mulher e um homem convivendo aí durante 6 anos. Eles acabam se tornando família, ou, não sendo do mesmo sangue, poderia acontecer dele se apaixonasse. E aí fala que se o Senhor a desposasse, ele tinha de permitir que ela pudesse ser resgatada. Se ele não a desposasse durante 6 anos, ela se mantesse ali íntegra, intacta, o pai poderia tomar essa filha de volta. Mas, se ele tomasse para si ela como esposa, ele não poderia jamais liberar essa mulher, porque ela se tornou um com ele, né? Ela uniu-se ele com e se tornaram um só. E aí não tem como, né? Ela virou a mulher do cara. Mas ele poderia também não tomar para si como mulher, ele poderia entregar seu filho. E se ele entregasse ela seu filho, ela teria o mesmo direito também de filha. Ela garantiria aí direito de herança sobre essa mulher. E aí fala também a respeito de 3 coisas que ela deveria ter caso esse filho tivesse uma segunda esposa. O pai poderia entregar essa mulher para ser esposa, mas esse filho poderia não ficar muito satisfeito e trazer aí uma segunda esposa para o relacionamento. Se assim acontecesse, essa mulher não poderia faltar alimento na sua casa, nem roupas, nem os seus direitos conjugais poderiam ser faltados. Se acontecer de faltar uma dessas 3 coisas,
ela sairá sem retribuição nem pagamento. Então, essa mulher, ela tinha essas 3 coisas a serem garantidas. Se faltasse alguma delas, essa mulher poderia ser libertada, sem qualquer dívida. Verso 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Então, aqui a lei acerca dos homicídios, né? O homicídio. Então, se você matou alguém com intenção de matar, você também deveria ser morto. Mas e se acontecesse um homicídio não intencional? Se você aí, sem querer, matasse alguém. Aí o verso 13 diz assim, ó. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Então, se acontecesse aí de você matar alguém sem intenção de matar, às vezes empurrou a pessoa aí, a pessoa caiu, bateu a cabeça, vou colocar assim, você não poderia se tornar um responsável por essa morte. Mas aí você teria um local para onde você fugiria. Por quê? Porque a família poderia querer cobrar sobre essa vida aí, a qual veio desfalecer. E aí o verso 15 fala aí, sobre o homicídio premeditado. Diz que se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando, a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então aí, um crime que você faz sem dó nem piedade, também essa vida não há de ser poupada sob nenhuma circunstância. Aí não vai ter abrigo para você não, né? É como o primeiro lá, o 12 que a gente leu. Morreu, você também vai ser morto. E aí o 15 diz assim, quem ferir a seu pai ou a sua mãe será morto. Então também, se você desonrar aí o mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe, você também vai ser morto. O verso 16 diz, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Da mesma forma, ninguém pode sequestrar ninguém pode tomar ninguém à força, a não ser essa questão aí que nós falamos. Alguém quiser se colocar como escravo, aí não é força, aí é voluntariamente. Ninguém podia ser tomado, por esse estaria sujeito à pena de morte. Da mesma forma que o que raptar alguém e o vender, já li esse. Não pode vender, não pode raptar, não pode sequestrar ninguém. Quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe será morto. Ó, você não pode desonrar os próprios pais também não, hein? E esse povo de hoje já pensou? Se eles ficam sabendo disso? Essas crianças de hoje, tava todo mundo na terra do pé junto. E o verso 18 aí, a gente vai ver a respeito de lesões corporais, a pessoa que for agredida. Vamos lá. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferindo não morreres, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar afora, apoiado a um bordão, então será absorvido. Aquele que o feriu somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então, de repente, se você agrediu uma pessoa aí, essa pessoa ficou acamada, não pôde nem andar, tamanho foi aí essa violência que você fez para com essa pessoa, você tinha que se responsabilizar por ela, até que ela se recuperasse completamente.
E, além disso, você tinha que indenizar ela, porque todo mundo que trabalhava ganhava dinheiro. E da mesma forma que hoje, a gente depende para a gente sobreviver, né? A gente precisa aí de mantimento, a gente precisa do salário. E se porventura essa pessoa ficasse acamada, você tinha que sustentar essa pessoa até o fim. E aí fala também, 20. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Então, de repente, também, se você tem aí o escravo, aquele que está te servindo durante esse período, e você vier a matar aí esse escravo, você também deverá ser morto. Ninguém tem o direito a tirar a vida de ninguém. Ninguém pode matar a ninguém. Porém, se esse escravo aí que você castigou, ele ficou acamado, mas ele sobreviveu, por 1 ou 2 dias não será punido, porque o dinheiro é seu. Então, subentende-se, né, que esse escravo, ele pertence a você. E você não matou ele, ele simplesmente foi punido, mas ele está vivo, são e salvo. Então, você pode entender que aquilo ali aconteceu para a correção do escravo. E vida que segue. Era difícil a vida de um escravo, hein? Por mais que fosse para quitar dívidas, hein? Tinha que ficar ligado. E tem um termo que a gente usa, que nós somos escravos de orelha furada. Sabe quando o católico fala que a gente não pode fazer nada? A gente não pode mesmo, não. Porque a gente obedece o nosso Senhor e Rei, nosso Jesus. Ele deixou os mandamentos e os ensinamentos. E por que a gente não faz? Por amor ao nosso Senhor. A gente é um escravo por opção. Por isso que eu tenho vários brincos aqui, eu sou escravo de Cristo. Brincadeira. Brincadeiras à parte, nós somos escravos de orelha furada, nós somos escravos por opção. Nós não somos obrigados a fazer isso. A gente faz porque a gente tem amor ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, esse termo, não sei se você já ouviu, escravo de orelha furada, é usado para nós cristãos que servimos a Deus, prestamos a Ele culto, não fazemos várias coisas. Por quê? Porque a gente obedece ao nosso Senhor, simplesmente para agradar a Ele. Eu e você somos escravos de orelha furada. Se alguém te perguntar, você já sabe, né? Bora lá. O verso agora de número 22, ele diz assim: se porém brigares e ferires mulher grávida e forem causar de que aborte, essa mulher vier e perdeu o neném, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido de mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, você está brigando aí, você está num cenário que tinha uma mulher grávida, e aí você empurrou essa mulher, e esses 2 homens aí brigaram, empurraram essa mulher, e no meio aí dessa agressão, essa mulher perde o neném. Perde o neném porque o neném estava prematuro, né? Então, fala que se essa mulher, se ela estava grávida, ela tinha marido, né, gente? Ela tem que ser indenizada. Porém, ao verso 23, se ela sofreu dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, você estava autorizado a ferir a pessoa de acordo com o que você foi ferido. Se você empurrou a gestante, tirou o filho dela, ela poderia tirar o seu filho. Se você cortou sem querer o braço dela, ela poderia cortar o seu braço. Se ela veio a ficar aí
com um defeito na mão, no pé, enfim, cega, ele poderia ser feito de igual maneira, né? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então aí esse estatuto aí mostra, né? Causou um dano grave, causou um dano permanente, você tem que pagar. E se alguém ferir o olho do seu escravo, o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo ir forro pelo seu olho, liberta ele. Se a pessoa for escrava, liberta a escrava. Ela já perdeu o olho, libera. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou de sua escrava, deixá-lo ir forro pelo seu dente. Se algum boi, aí vai falar sobre o direito de propriedade depois. Então, assim, atrás aqui são pessoas que você está tratando, né? Bateu na pessoa, feriu a pessoa, se a pessoa morrer, você tem que morrer também. Brigou com a pessoa, e aí a mulher, um casal brigando, fere a esposa, abortou, aí eles indenizam o marido. Paga aí os dias. Agora, se o dano for grave, né, a vida vai ser paga com vida. E aqui dos escravos. Escravo, ser escravo, você já está ali servindo. Se você sofrer algum dano, você tem que ser liberado, tem que ser liberto. E agora a gente vai falar dos danos com os animais. Você também é responsável pelos seus bichinhos. Você tem que cuidar deles. Porque a palavra fala, 27. E se com violência fizer cair Não, já li esse, 28. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Então você é responsável pelo seu animal. Se esse animal chifra uma pessoa aí, e a pessoa de alguma maneira morre, seja ela adulto, seja ela criança, né? Esse boi tem que ser apedrejado. E ele não pode ser comido, não dá para aproveitar a carne não, porque ele vai absolver o seu pecado. Não o seu pecado, mas o pecado do boi. O boi está condenado ali, foi apedrejado, foi morreu de morte matada. E aí esse animal aí, ele vai ser apedrejado. E aí o verso 28 diz assim, mas se o boi dantes era dado a chifrar, e seu dono era desconhecedor, e não prendeu o boi, matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Então, se você sabe que você tinha um animal bravo e você não ficou cuidando dele, não deixou ele isolado, assim como quem tem cachorro hoje, tem esses cachorros violentos, esses cachorros mordem as pessoas, matam outros animais, às vezes não acontece nada, né? Mas na época aqui de Moisés, você tem conhecimento que o seu animal é bravo, ele vai e mata outra pessoa, nem mata, que é chifrar, fez mal, mordeu, mordeu se fosse cachorro, né? Chifrou outra pessoa, e você tinha esse entendimento que esse animal era bravo, então você e o animal devem ser mortos. A responsabilidade do boi é sua. E diz assim, se lhe for exigir resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Você pode também pagar e não morrer. Se de repente isso acontecer, do seu animal fizer algo, alguém pode falar assim, ó, quero tanto em dinheiro. Se você me der esse valor, eu poupo a sua vida. Assim pode ser. O 31 diz assim, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este
julgamento lhe será aplicado, né? Chifrou um filho, uma filha de alguém, esse vai ser o julgamento estabelecido para com diante das pessoas. Porém, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-lhe-ão 30 ciclos de prata ao senhor deste boi, e o boi será apedrejado. Então, se esse boi chifra um escravo, causa dano aí a um escravo, nesse caso, o dono do animal tinha que indenizar o senhor do escravo ferido. Você devia pagar esse valor de 30 ciclos de prata e esse boi ia ser morto. Ninguém ia ter cachorro mais. Esses cachorros que mordem os outros aí, e a pessoa fala, ai, eu não sabia. Isso aqui não acontecia no Antigo Testamento. Isso não acontecia no Antigo Testamento. Aqui o negócio, a lei era mais embaixo. E aí diz, 33, se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, e o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, pois o animal morto será seu. Então, se algum animal se ferir, tinha um buraco lá. Esse buraco, se esquecer de tampar esse buraco, você é responsável por esse animal que morreu da outra pessoa. Se você tinha um buraco lá, você sabia que tinha, esse animal morreu, então você é responsável, você tem que restituir o boi à pessoa que perdeu esse boi, né? Restituir essa pessoa. Aí diz assim, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, se esse animal cai na cova e venha a morrer, você pode comer ele. Tá liberado. Esse aí não precisa ser apedrejado, não. Agora, se um boi de um homem ferir o boi do outro, animal com animal, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Aí não tinha nenhuma pessoa envolvida, eram dois animais irracionais brigando entre si. Brigando os dois animais, um morre e fica um vivo, então esse que ficou vivo vai pagar pela briga dos dois. Vai ser vendido e eles vão dividir, repartir esse valor. Porém, mas se for notório que o boi já era dantes chifrador, aquilo que volta lá na primeira comentário lá, ele era conhecedor de que o boi era bravo e ele não prendeu esse boi, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então, se o boi era violento e esse animal não foi prendido pelo seu dono, esse animal bravo, ele deve ser morto, enquanto o boi que ficar vivo, né, ele vai ser propriedade daquele que perdeu o seu animal. Aí não tem nada de vender e metade não. Se o seu boi era bravo e o meu boi era manso, o seu boi bravo matou o meu manso, eu vou ficar com o seu manso. Eu vou ficar com o seu bravo. Ele é meu, você perdeu o seu animal. Até aí, vamos para o 22. Continuamos com a lei da propriedade. Diz que se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, aqui mostra alguém que roubou o animal de alguém, foi dar uma de esperto, matou esse animal para vender e ele foi descoberto. Então, ele teria que pagar 5 bois, se era boi que foi roubado, e 4 ovelhas, se foi ovelha que foi roubada. Então, se você pegou um animal de alguém e acha que vai se safar, se for pego, você tem que restituir 5 vezes mais se for boi, 4 vezes mais se for ovelha.
Ainda vai falar lei sobre ladrões aqui, ó. Se um ladrão for achado roubando, né, uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. É lógico, né? Ladrão entrou na minha casa. É o que o pessoal está fazendo, instituindo agora a questão do armamento, né? Está armando a sociedade para que eles possam vir a se defender, visto que a violência está muito grande. Você acha que você vai conseguir ter uma arma com facilidade? Não. Né? Tem todo um psicotécnico, tem toda uma exigência também escolar, uma exigência de instrução, tem vários cursos que você tem que fazer para que você venha a ter uma arma legalizada. Entrou um ladrão na sua casa, arrombou a sua casa, você tem todo o direito de matá-lo. Se você vê ele arrombando a sua casa, também não é matar do nada, não. Você foi pego em plena luz do dia, roubando a sua casa, você pode, ó, o verso 3, vamos lá. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido com seu furto. Olha só que coisa. No entanto, se o ladrão foi pego de dia, a pessoa que o matou será culpada de homicídio. Então, você pegou um ladrão na sua casa e se ele fosse ferido durante a noite, você não era culpado. Agora, se alguém entrou na sua casa durante o dia e você matou ele, você é culpado de homicídio. Então, esse ladrão, ele seria não teria justificativa. Esse fato de você ter matado. Oh, meu Deus, que doideira, né? Fosse pra matar alguém, matasse de noite, se fosse ladrão, tá? Nem matar no sentido de matar, né? Invadir a sua casa. Invadiu de dia, não tem o que fazer. Aí você tem que levar pra congregação, né? Expor aí diante dos juízes. Tirar a vida por vida, só se você pegasse à noite. Se fosse ladrão, tá? Fique bem certo disso. E aí, verso 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Então, voltando à questão do ladrão aí, se o ladrão roubou, for capturado, roubou aí o quê? Roubou aí um animal. E esse animal for achado vivo em seu poder, ele terá que restituir. Então, achou um animal vivo, terá que restituir. Você viu lá, um animal morto, você terá que repartir. Quando foi um boi chifrado? Cadê? Porém, se o animal fosse encontrar-se vivo, ele teria que restituir o dobro. Roubou um animal, restitui o dobro. Já o versículo 5, ele vai dizer que a pessoa que deixasse o seu animal ir aí para um outro lugar, uma outra vinha, um outro campo, ela teria que dar o melhor do seu campo ou vinha para restituição pelos danos causados do seu animal. Então, cada um era responsável pelo seu animal, para onde ele fosse, para onde ele pastasse. Você era responsável por ele. Se ele fosse parar numa outra terra, você teria que entregar também um pedaço da sua terra para essa outra pessoa. Verso de número 6. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medes de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente
o queimando. Então, alguém aí que... Não, cadê? 6. Acendesse um fogo. Vai aí que juntou as folhas, vai queimar as folhas. E esse fogo virasse um incêndio, a pessoa tinha que pagar por esse dano. Então, não compensava também você queimar o pasto, queimar as folhas. Podia acontecer um acidente aí e esse fogo se alastrasse. Então, você tinha responsabilidade sobre o campo daquela outra pessoa também. Não te pertence? Não faça nada, te pertence. É o meu campo, vou tacar fogo nas minhas folhas aqui. Então, vigia para que esse fogo não se alastre para os demais moradores. Versículo 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Então, roubou alguma coisa, roubou algum bem, pegou algum dinheiro que não é seu, você tem por obrigação devolver a outra pessoa. Porém, se o ladrão fosse encontrado, fosse pego com a boca na botija, como o pessoal fala, né? O que foi furtado, o que foi roubado, deveria ser restituído em dobro. Então, você catou uma maçã, você entrega 2, catou um boi, entrega... Não, a questão do boi já é diferente. Mas deveria ser restituído em dobro. E vai dizer, se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Então, se ele mesmo não era o responsável pelo furto, poderia ser que a pessoa estava reclamando de algo e esse alguém nem ter sido furtado nada, tá querendo arrumar confusão. E aí, se for isso, se for comprovado, então ela é responsável pelo mal que ela fez com as próprias terras. Não tem que ninguém restituir, não tem que ninguém devolver, não tem vizinho para entregar. Simplesmente ela foi lá e tirou a vida do animal dela. Então, ela é responsável pelo que ela fez. Versículo 8 diz, se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, hoje, a respeito do boi, do jumento, das ovelhas, de roupas ou de qualquer coisa permitida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Então, aqui, se uma pessoa tiver aí o seu bem, o seu objeto perdido, e ele aparecer, e aí a pessoa reivindicar, é meu, cada uma das partes envolvidas terá que se apresentar e explicar aí a parcela de culpa. Se confirmar que você pegou uma coisa que não é sua, você vai ter que restituir em dobro essa pessoa. Então, volto a dizer, né? Não cobiçarás o bem do teu próximo, o que é seu, não sai pegando o que não é seu, o que não te pertence. Sumiu, achou, encontrou em algum lugar, restitui ao dono. É mais certo. É mais bonito. Versículo 10. Se alguém der ao seu próximo e guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, qualquer a este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará
o juramento e o outro não fará restituição. Então, porém, aí borda essa situação que alguém guardando o animal de outra pessoa deixou com você, para você vigiar. E nesse meio tempo, o animal morreu ou ficou aleijado, ou alguém levou sem que ele percebesse, esse animal a qual essa pessoa estava vigiando, o dono dele, né, ele tinha que fazer um juramento perante Deus que ele não fez nada de forma premeditada para outra pessoa. Essa semana eu fiquei vigiando o peixe da minha colega, né, a Elizabeth. E aí, nesse meio tempo, já tenho um peixe lá na fonte da loja. E aí, o peixe dela chegou, eu fiquei com dó do peixe, então a gente começou a fazer um revezamento. Um dia o meu peixe ficava no aquário e o dela na fonte, outro dia o meu na fonte e o dela no aquário. Aí ficamos fazendo esse revezamento mais ou menos uma semana. Nesse meio tempo morreu o peixe. O peixe dela, né? No final das contas eu não sei nem se foi o meu, se foi o dela, mas pelas cores ela chegou à conclusão que morreu o dela. Pode ser que ele sentiu essa diferença de põe pra lá, põe pra cá, põe pra lá, põe pra cá, né? E aí fosse comprovado isso, a palavra fala que estamos isentos da restituição. Simplesmente a pessoa vai jurar ali que eu, no caso, não fiz intenção nenhuma de meter a mão em nada de ninguém e ele morreu. Você deixou para eu vigiar, infelizmente, morreu. E aí, eu comprovando isso com a minha palavra, eu estarei isenta de restituir o animal a outra pessoa. Verso 12 vai dizer: porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Aí o verso 12 fala assim: porém, se de fato lhe for roubado, pagará ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Então, se ficou na sua responsabilidade vigiar o animal e o animal foi pego aí por um lobo, um outro animal e ele foi morto, né? Você que estava na responsabilidade de vigiar aí, se ele morreu dessa maneira, você não precisa pagar. Porém, se cadê o que eu li? Você furtou dessa pessoa, aí você tem que pagar, você tem que restituir. Voltamos àquela outra regra lá. Roubou de uma pessoa, você tem que restituir dessa pessoa. 14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Então, aí, se você tem um animal, às vezes eles usavam os bois, né, para arar a terra. Pode ser que o boi caia aí em algum local, uma pedra, uma vala, e ele venha perder aí um dos membros. Quem pegou deveria pagar, restituir aí financeiramente essa pessoa. Porém, se você estava lá com ele e você viu o boi cair, você acompanhou, você viu. Foi um acidente. Porém, se você alugou o boi, que a pessoa poderia falar assim, não vou te emprestar nada não. Eu quero tanto para você usar o boi. E aí você empresta o boi. Aí você tem que pagar o prejuízo, né? Então você vai pagar o valor do aluguel e vai cobrar o prejuízo também, o animal perdido. Agora a gente vai falar sobre moralidade, feitiçaria e idolatria. Começa assim, ó: se alguém seduzir alguém virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Então, galera de hoje, né? O pessoal aí seduziu uma mulher virgem que não tinha nenhum noivo aí em vista, teve relações com essa mulher. Então, você tem que se casar com ela.
E a palavra fala já no Novo Testamento que se você se deita com várias pessoas, né, isso aí é o pecado da prostituição, você está se prostituindo. Toda vez que você se deita com uma pessoa que não é o seu esposo, não é a sua esposa, você está unindo o seu espírito com outra pessoa. Então aí as pessoas não têm ideia, né, do quão sério é isso. Então, pro tempo de agora, todo mundo era para estar casado já, ó, há séculos, né? Importância da gente orientar nossos filhos a se guardarem aí, para ter um só homem, uma só mulher, né? Sabe que os tempos são outros, mas o nosso tempo é o tempo da Bíblia, não é outros não. Nós seguimos a palavra, lembra? Você é escravo de orelha furada. Segue os ensinamentos à risca. Isso também está no Novo Testamento, tá bom? Verso 17 diz assim: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar, eu já li esse, né? 17. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe por esposa, né? Pagará a ele em dinheiro conforme o dote das virgens. As mulheres, para poder se casarem naquela época, elas tinham que, o pai, né, tinha que pagar um valor. Perdão, o esposo tinha que pagar o valor, o dote, né? Por isso que a gente brinca que quem tem que pagar a festa é o pai. No caso, quem paga hoje é o pai Hoje em dia tem negócio disso, não. Hoje em dia todo mundo paga a festa, às vezes só os noivos que pagam, não tem negócio de pai, não. Mas antigamente, né, os pais faziam as festas de casamento, né? E aqui tá dizendo que se por acaso tiver acontecido de você seduzir uma virgem, pegar ela, tirar a virgindade dela, se deitar com ela, você deveria tomá-la por mulher, mas podia acontecer do pai se recusar a entregar a filha. Não quero que case com você, não. Não gostei de você, não quero que case com ela, não. Mas aí ele deverá pagar o dote das virgens, né? Entregar aí o valor que a família exigir como dote. Aí o versículo 18 vai dizer a respeito da feitiçaria, a condenação à feitiçaria. A feiticeira não deixarás viver. Qualquer pessoa que envolva aí numa prática de feitiçaria, né, será algo abominável, né, envolvimento com outros deuses, sacrifício de pessoas. A pessoa que tiver esse envolvimento com essas outras práticas, esses meios ocultos, adivinhações, tudo isso que Deus não aceita, ela será desconsiderado como pessoa. Ela será morta, né? A gente viu isso muito acontecer com a Igreja Católica, que tirou várias vidas de vários homens e mulheres que tinham envolvimento com feitiçaria. Só que as pessoas tinham que ter um bom julgamento, né? O que é? Houveram muitas mulheres que foram mortas porque simplesmente tratavam as pessoas com ervas, com ervas, com o que a natureza eram consideradas bruxas, que a natureza proporcionava com chás, né? Hoje a gente sabe que as plantas curam, né? E as mulheres que tinham esse conhecimento nessa época, lá a igreja acabou não entendendo muito bem e acabou queimando essas mulheres, né? Se tivemos feiticeiras, sim, tivemos mulheres envolvidas com o ocultismo, homens também, mas é preciso, antes de você, isso aqui é Antigo Testamento, tá? Atualmente a gente não vive isso, não. Mas eu tô dizendo que até que se prove o contrário, né? A lei de hoje. Você é inocente até que se prove o contrário. E às vezes não se dava nem o direito dessa pessoa se defender. Simplesmente ela era morta, né? Mas aqui, falando sobre Bíblia, né? Fala que realmente qualquer pessoa que tivesse esse envolvimento deveria ser morto. E continuando,
19 diz assim: quem tiver coito com o animal será morto. Então, nenhum envolvimento com relação sexual com o animal. Gente, isso é o cúmulo, né? Do absurdo, né? Mas a palavra, ela relata isso. Né? Pessoas que tinham relações sexuais com animais. Essa pessoa deveria ser executada. 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Então, qualquer coisa que for feita, qualquer sacrifício que não seja a Deus, ele também não será aceito. A pessoa deve ser punida com a própria vida. Versículo 21. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiro fostes na terra do Egito. E aí fala a respeito do forasteiro, né? Do estrangeiro. Você não deve oprimir ele, né? Você não deve tratar mal, se assim o fizer. Porque eles foram forasteiros, né? Eles tinham que ter compaixão da mesma maneira. Pensar, se colocar no lugar do outro, né? Empatia, a palavra correta, com a outra pessoa. Que for estrangeira, é difícil você morar num outro lugar que não é a sua terra natal, né? Você tem que se habituar, se adaptar. Então, devia agir com misericórdia para com essas pessoas. 22 vai dizer: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá a vós, matarei a espada vossas mulheres e ficarão viúvas, vossos filhos e órfãos. Então aqui o Senhor guarda as viúvas e os órfãos, né? Aqueles que forem oprimidos. Deus haveria de vingar a essas pessoas. Assim o texto menciona. 25 vai dizer a respeito de dinheiro. Não emprestes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo. Não te haverás com ele como credor, que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim e eu ouvirei, porque sou misericordioso? Até aqui o 27, né? Que fala que se você tem tomado alguma coisa de alguém, né? O mesmo deveria ser devolvido. Pegou emprestado, devolve. Porque a pessoa precisa. Ainda mais roupa. Pegou roupa, devolve. Né? A roupa é de cobrir. De maneira nenhuma, na ausência da pessoa, o bem poderia ser penhorado, porque a pessoa podia ter apego àquilo ali, né? Então, deveria ser entregue a essa pessoa toda a roupa, tudo que se pegou emprestado. Se não, se você não o devolver, eu vou clamar e vou intervir aí. Vou trazer de misericórdia com essa pessoa, né? Melhor não pegar emprestado nada de ninguém, não. Mais fácil, mais certo. 28. Responsabilidades civis e religiosas. Ele vai dizer: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das suas ceifas e das suas vinhas. O primogênito dos teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com os teus bois, com as tuas ovelhas, 7 dias. Ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitar-la-eis aos cães. Então aqui, no primeiro momento, vai falar a respeito
da autoridade de Deus. Em momento nenhum ela pode ser desprezada. Inclusive no Novo Testamento também essa palavra é mencionada. A gente não pode desprezar, não colocar o nome do Senhor em vão, não blasfemar, não negligenciar o nome de Deus. Fala também da importância das ofertas e das primícias, né, do primogênito, da sua ceifa, do seu gado. O primeiro deve ser entregue dos bois e das ovelhas. E por fim aí o povo consagrar ao Senhor não deve comer carne despedaçada por nenhuma fera, né? Se pegar o seu animal aí no campo e esse animal ele for pego por um lobo, né? Ele deverá ser considerado carne contaminada e dela você não tomará para si. Beleza, seguindo agora para Mateus. Mateus de número 19 hoje, né? Nós que vimos lá a respeito de quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão e como tratar o irmão culpado, né? Vimos aí também a parábola do homem perverso que não perdoou. Hoje nós vamos tratar a respeito de casamento e divórcio. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e as curou ali. E vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então aí eis que os fariseus vêm a perguntar aí a respeito, questionar a respeito do divórcio e a respeito do casamento, né? É lícito repudiar a sua mulher? Não querer estar mais com ela? Querer se separar dela? E a resposta de Jesus, né? Diz: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, aqui referência o Gênesis lá, né? Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, que história é essa de separar? Né? Vocês são um só. A união é sagrada para Deus, né? Eles são uma só carne, o homem e a mulher. E aí ele continua: replicaram-lhe: quando mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E aí eles questionaram: então, mas e Moisés? Ele não deixou algumas referências lá na lei que pode divorciar? Qual que é a vontade de Deus original, então? E aí respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o Senhor fala aqui, divórcio somente em caso de traição, pessoa tendo traição no sentido de se deitar com outra pessoa. Aí sim, Moisés e o próprio Senhor Jesus enfatiza a respeito a respeito de divórcio. Aí sim, esse pode casar-se novamente, mas se porventura ele vier a casar com outra mulher sem ela ter traído
ele se também comete adultério junto. Ah, não fui eu que ela separou de mim, mas eu não quero mais nada com ela, quero outra esposa. Aí ele diz: você está traindo sua esposa. Não pode. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito fácil, né? Se divorciar, né? Os problemas conjugais às vezes vêm e aí as pessoas facilmente elas querem desmanchar o matrimônio. Mas aí o Senhor faz essa promessa aí a respeito dos valores, né? O divórcio é algo grave, a não ser que se você casa com uma pessoa que a não ser que você separe porque essa pessoa cometeu adultério, aí a Bíblia dá o ok. E se você se casa com outra pessoa, não sendo nessa condição, você comete adultério. Então, essa afirmação não é uma condenação aos divorciados, mas uma advertência contra a trivialização do casamento e o desrespeito aos votos feitos perante Deus. Ah, então eu for divorciada, eu não posso nunca mais casar. Não é sobre isso, né? Mas a Bíblia ressalva que se você foi traído ou traída, você tem todo o direito de se casar novamente. Verso 10 vai dizer: disseram-lhe os discípulos, e se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar? Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Então, aqui ele vai falar a respeito dos eunucos, né? Nem todos os homens, eles estão dispostos a se casar. Há situações em que é melhor não casar. Nem todos os homens, eles vão se casar, ou mulheres também. Há pessoas que vão querer viver o celibato, vão querer viver uma vida separada para Deus. E isso tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Diferentemente do divórcio, né, do casamento, que tem que ser algo com compromisso, com atitude, você tem que estar lá, viver para sua esposa. Se você, por exemplo, não quiser viver o casamento, mas se guardar, não é sair com vida promíscua ou com prostituição, se guardar por nascença, né, não tiver relações com ninguém, verso 12 diz assim: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, aqueles que foram cortados, né, aqueles que nasceram com alguma doença, aqueles que realmente querem se guardar. Por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita. Então aqui a palavra fala a respeito de você se guardar. É normal as pessoas quererem se guardar, desde que realmente se guardem para Deus, ou então simplesmente vivam uma vida, não vou ter mais ninguém, não vou ter mais relacionamento com ninguém, nunca conheci homem ou mulher, quero me guardar. Ou então de repente você se separou e resolve que você vai viver uma vida para Deus, nunca mais você vai conhecer nenhum homem, nenhuma mulher. Tá tudo bem, tá tudo certo, Deus entende a respeito disso. Só que é necessário admitir, eu não quero mais me casar, eu quero seguir minha vida para mim e para Deus, eu vivo para Deus, meu noivo é Cristo. Aí beleza. E aí verso 13 vai dizer assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, né, esses fariseus abençoados. E aí Jesus vai abençoar essas criancinhas, para que impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, para eu não nos embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Lembra lá que ele tinha falado anteriormente que a gente tem que ser humilde como uma criança, ter o coração inocente como uma criança, ter a pureza de uma criança, simples como uma criança, ter uma fé como de uma criança.
assim é necessário a gente acolher as crianças, né? Jesus aqui abençoa, ora por essas crianças e depois ele vai tratar de outros assuntos. Ele repreende os discípulos: vamos deixar vir a mim as criancinhas também. Verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele fala assim: como é que eu vou fazer para herdar o reino dos céus? Ele falou assim: meu filho, você fica achando que você é bom, não, que você não é. Todos nós somos maus, a natureza humana já é má. Então, não existe um bom sequer entre nós. Mas você pode guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, né? Você pode guardar essas palavras. E ele vai repetir todos os mandamentos ali naquele local, para aquelas pessoas, né? Os 10 mandamentos a qual nós lemos aí anteriormente, né? E aí, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Porque ele continuava indagando a Deus ali, a Jesus, né, o Filho de Deus. Fala: meu filho, eu já falei para você que você não é bom. Eu já falei para você que você tem que guardar os mandamentos. Você está insistindo. Você quer realmente ser o bonzão? Então, vem, faz que nem os discípulos, segue a cada um de nós, abandona a sua vida anterior, sua família, sua casa, seus bens, e segue a cada um de nós. E aí esse jovem fica triste e fala: não vai dar eu não. A caminhada aí, ela é árdua, é difícil, né? E infelizmente eu não tenho essa capacidade. E ele sai triste, né? Verso 23 vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará, parábola do jovem rico, dificilmente entrará no reino dos céus. Eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então, no primeiro momento aqui, Jesus, ele fala, né, que a fé e as riquezas é muito complicado. Se você não tiver um desprendimento ou usar as suas riquezas para servir a Deus, dificilmente você vai herdar a vida eterna, né? Nós temos carro e a gente compramos uma Toro, eu e meu esposo. E esse carro, vou falar para você, hein, carrega coisa, hein? Carrega treco. O nosso pensamento tem que estar em servir a Deus, em tudo. No seu trabalho, na sua casa, em tudo que você tem. Você tem que se desprender desses bens materiais e usar a sua riqueza, usar o seu amor, usar o seu dinheiro, o que você possui, sua casa, seu carro, em bem a servir a Deus. Usar como tesouro, para você poder dar um tesouro maior. Lá na graça, lá na glória, com o Pai, né? Esteja disposto a abrir mão de algumas coisas, não coloque obstáculo para a sua fé e para a sua comunhão com Deus, né? E aí Jesus aqui olha para os discípulos e fala: quem poderá ser salvo, né?
Se nem o rico aí vai passar pelo fundo de uma agulha, né? Quão difícil é uma pessoa que possui dinheiro seguir a Cristo, né? Aqui a palavra fala isso. É muito difícil o cara que é endinheirado servir a Deus. Mas também, se ele segue e ele renuncia, de certo que você vai ver ele cumprir os mandamentos aí. De certo que você vai ver ele se entregar num todo. Tá, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, um homem ser salvo. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Falou assim: ué, e a gente? A gente está aqui, está fazendo o que o Senhor pede. Como é que a gente vai fazer, Senhor? A gente abriu mão de tudo. A gente vai ter realmente direito à glória? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Para você que achava que isso aí era um ditado popular, isso é bíblico. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Rebate aí que quem você acha que está ficando para trás, vivendo aí de Bíblia, vivendo aí servindo a Deus, fazendo as coisas, dando lugar ao Pai, né? Esses sim que estão dispostos a sacrificar tudo. Estes sim serão os primeiros no reino dos céus. Porque Deus não mede como nós medimos aqui na terra. Deus mede nosso coração, nossa disposição, né? A nossa vida dedicada a servi-lo, a segui-lo. Amém? Aí, o capítulo de número 19 de Mateus. Finalizamos então? Vamos orar? Deus, Senhor, nós queremos nos colocar à disposição de fato a Ti, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. Queremos viver uma vida apta para Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos auxilia. É difícil renunciar a tudo, mas o Senhor diz que é possível, é capaz. Que nós também venhamos, como nós estudamos em Êxodo, a guardar e zelar pela nossa vida, pelas nossas coisas, pelos nossos bens, pelos nossos animais. Que nós não venhamos cobiçar nada que é do próximo, nem tomar emprestado aquilo que não é nosso. O que é nosso e o que é do outro é do outro. Que não tenhamos inveja dos outros, mas que tenhamos força e dignidade para poder conquistar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós no momento vindouro, no momento futuro. Dai-nos força, Senhor, para poder vencer aí as artimanhas de Satanás e servir a Ti todo o tempo com disposição. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé para estar contigo sempre, fazendo a Sua vontade. Aumenta a nossa fé, Deus, para que nós não venhamos renunciar àquilo que já é nosso por direito, mas que muitas das vezes nós que abrimos mãos. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, e que tenhamos um dia maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Finalizamos então aí mais um dia de leitura bíblica, aí dia 29. Até a próxima.